Tô chegando aqui já com o doutor Eduardo Leite, porque sexta-feira é dia de comentar as principais notícias da semana, né? E essa semana o grande destaque foi o fim do papado de Bento XVI. Por isso a gente está aqui para entender melhor esse momento. Olá, tudo bem, doutor Eduardo? Bom dia. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. É sempre bom estar aqui com você. E você é sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Ajuda a esclarecer aí, principalmente o que está acontecendo no mundo, a gente pode dizer, porque é uma notícia e é um acontecimento de repercussão mundial, né? Olha, sem dúvida, eu diria que essa renúncia do Papa, do Bento XVI, ele mexe, eu diria que ele revoluciona e faz com que as pessoas repensem o futuro do mundo, né? Na verdade. É verdade. Porque hoje você tem uma renúncia, e a última renúncia que aconteceu no papado foi há 600 anos, 598 anos atrás. Portanto, eu acho que isso é um momento de reflexão, sobretudo não só para os católicos, mas eu digo para todas as religiões. Nível mundial, com certeza. Para introduzir esse assunto, vamos assistir um VTzinho que a nossa produção fez e a gente volta para comentar esse assunto aqui no estúdio. Vamos lá. O Papa Bento XVI surpreendeu o mundo ao anunciar a sua renúncia no dia 11 de fevereiro durante encontro de cardeais no Vaticano. Ao justificar a sua decisão, o pontífice de 85 anos afirmou estar cansado e com a saúde frágil por conta da idade avançada. O Vaticano, no entanto, negou que o Papa tenha alguma doença. A partir de sua saída, será iniciado um período de vacância na Igreja Católica, até a formação de um conclave, que é uma reunião que escolherá um novo líder dos católicos. É grande a expectativa de quem assumirá o lugar de Bento XVI, já que o cargo tem importância não só para a Igreja, mas também para o cenário político mundial, já que o Santo Padre é um chefe de Estado. A Igreja Católica mantém ainda indefinida a data do conclave, né? Isso gera uma grande expectativa em todos, né? Sem dúvida. O que acontece? O Vaticano é o menor país do mundo, nós sabemos. Entretanto, é o país com uma influência mundial gigantesca. Por quê? Porque, na verdade, o colégio de arcebispos, ou seja, todo o colegiado, ele está distribuído no mundo, né? E nós sabemos que agora, com a renúncia do Bento XVI, e segunda-feira é a primeira reunião do conclave, ou seja, o preparatório para o conclave, e há de ressaltar que é uma monarquia, né? Nós sabemos que é um sistema monárquico, mas sem aquela questão hereditária. Mas com algumas particularidades. Né? Com algumas particularidades. Por exemplo, não existe hereditário, ou seja, não há sucessão de pai para filho, né? Ou seja, existe lá, nós temos o colégio de cardeais, que é formado por 209 cardeais. E todos eles são elegíveis, todos eles, não existe candidatura para ser papa, todos eles podem receber votos. Existe regras, as regras que deverão ser cumpridas. Que eles por têm que exemplo, preencher alguns pré-requisitos, exato. É isso? Dos 209, só 115 poderão se inscrever. E essa inscrição não é pessoal, ele não vai lá e se inscreve. Na verdade, o próprio conclave, ou seja, o colégio é escolhido e a pessoa escolhida é obrigada a aceitar o cargo. É obrigado a aceitar? Ele é obrigado a aceitar. Não tem. Uma vez que faz parte do conclave, ele é obrigado a aceitar. Tá. Né? Então não existe essa questão, eu não quero. Então 2/3 do colégio, que são 115, que é aqueles que ter o poder de voto, porque só pode votar e elegíveis aqueles que têm até 80 anos. Né? Acima de 80 anos não podem votar e, obviamente, não pode fazer parte, né, da eleição. Né? Quer dizer, ele não pode, então, não assumir o cargo, mas ele pode assumir e renunciar quanto tempo ele quiser depois. De né? qualquer forma, ele tem que assumir o cargo, assume o cargo, recebe um nome, como aconteceu no início da igreja, recebe não só um nome, mas recebe também um brasão, que aquilo tem uma simbologia no mundo católico. Né? E durante o período, do exercício como Papa, ou seja, que ocorre ou com a renúncia ou com a morte do Papa, aquele nome que ele adota e aquele brasão tem a simbologia no catolicismo. Né? Então, agora, o que eu vejo, e a eleição acontece da seguinte forma: 2/3
do colégio de cardeais deverão votar naquele, ou seja, 2/3 do colegiado. Por 2/3 do colegiado. Exato. Tá. E pode ocorrer, porque a gente fica sempre apreensivo esperando aquela chama, a chama branca, a fumaça branca. Enquanto sai preta, não Exato. tem definição então, ainda. Essa repetição da eleição, ela pode ser até 33 vezes. Por quê? Porque, na verdade, é a simbologia da idade de Cristo. Então, até 33 vezes. Feito essas 33 votações e não chegado a uma conclusão, então os dois mais votados, né? Os dois mais votados, aí vai para o segundo turno. Dentro das 33 vezes, os dois mais votados, obviamente, vão disputar o papado. Então, a eleição ela funciona exatamente dessa forma. Agora, o que acontece? Todo esse colégio de cardeais, eles têm dupla cidadania. Ele tem a cidadania, ou seja, o país que ele vive, e a do Vaticano. Tá. Do país onde ele nasceu, do país onde ele nasceu, do país onde ele desenvolve a atividade e, sobretudo, a do Vaticano também. Ainda falando sobre a eleição, ele não pode não aceitar, não pode deixar de aceitar o cargo assim que eleito, mas ele pode simplesmente não querer estar entre os escolhidos, por exemplo. Existem algumas regras, como, por exemplo, esse que você falou, 80 anos, mais que 80 anos não pode ser eleito e tudo mais. Mas se ele não quiser estar entre os nomes para ser escolhido, ele pode fazer essa escolha? Uma vez fazendo parte do colégio dos 115 que estão lá para votar, ele já é um candidato. Tá. Tanto é verdade que o Bento XVI, né, ele não queria ser Papa. Não. Ele foi Papa por imposição, porque você sabe que os discursos do João Paulo eram feitos pelo Bento XVI. Porque esse homem é um estudioso, um profundo estudioso, né, e que, na verdade, a função dele, tanto é que hoje ele vai voltar, vai se isolar, justamente para continuar escrevendo. Mas a função dele era realmente de pesquisa e de escrita, ou seja, os discursos do João Paulo eram feitas todas por ele. Então, o que acontece? E aí, por conta dessa tradição, até por conta dessa proximidade do João Paulo, então, obviamente, ele acabou sendo escolhido e foi eleito como Papa. Mas, a princípio, ele não queria ser Papa, né? A gente percebe isso em outras situações também com outros candidatos. Né? Tem quem critique e tem quem obviamente, diz que ele demonstrou que está completamente despido daquele cargo, ou seja, a renúncia demonstra efetivamente que ele não está preso, ele não está pregado, ou seja, ele não está preso ao cargo, né? Eu diria o seguinte, que é óbvio, existe questões que nós não sabemos que acontecem dentro do Vaticano, falam em relação à questão da pedofilia, falam em relação à questão abusos sexuais, que a igreja tem acobertado essas questões. Há quem diga do problema do Banco do Vaticano, que há desvio de recursos, enfim. Há agora na última versão que aconteceu, é que o Papa não confiava em mais ninguém, nem no seu assessor direto, né? Isso até dito por um dos arcebispos, enfim, um dos cardeais. O assessor direto do Papa é o Camerlengo? É o Carmelengo, não necessariamente, porque o Carmelengo, na verdade, é o cardeal mais velho, né? Tanto é verdade, quem assume agora na condição de Carmelengo é quem efetivamente, que ele não é elegível. Tá? Ele, na verdade, é o mais velho de todo o colégio e que assume durante esse período que é decretada a sede vacante, né? A vacância do cargo. Então ele organiza toda a questão do conclave. Né? Então o direito canônico, ele determina, ele regula toda essa forma de condução, o procedimento do Vaticano. Então, né? Você acredita que todos esses fatos que estão acontecendo neste momento, que estão deixando a Igreja Católica, ou no caso o Vaticano, exposto, que são esses escândalos abafados, que muita gente está comentando mundo afora, inclusive com relação àquele padre norte-americano que abafou uma série de escândalos. Que é elegível, ele não quer abrir mão. Ele não quer abrir mão e é, inclusive, um cardeal extremamente importante, influente, né, e que tem possibilidade de ser eleito. Como os nossos, né, que estão aqui, que estão indo para lá. Apesar de muita gente não acreditar muito na eleição deles, a gente continua torcendo. Né? É verdade. Mas, além desse escândalo, existe também a questão do
Vatilix, né, aqueles documentos do mordomo, aquela história toda. Isso tudo, na sua opinião, ajudou o Papa Bento XVI a querer deixar o cargo? Pelo que a gente tem conhecimento, o Bento XVI, o ano passado, ele encomendou um relatório, uma investigação profunda para saber exatamente que condições se encontrava a Igreja Católica, né? Ou seja, como é que estava essa questão do Vaticano, as pessoas influentes, aqueles que comandam o Vaticano, né? Porque o Papa, ele é o chefe da Igreja, é o chefe do Estado, né? O chefe do país, maior, né? O chefe maior. Então ele queria saber o que efetivamente estava acontecendo, né, no mundo, isso do mundo. E ele encomendou esse relatório. Quando esse relatório chegou, demonstrou efetivamente que a coisa estava bem pior do que ele imaginava, né? A nível de pedofilia no mundo, a nível de escândalos com relação a banco, envolvendo uma série de coisas, e esse documento fez com que ele refletisse. E de pessoas muito próximas a ele. Exatamente. E ele passou a não confiar mais em ninguém, porque as pessoas, inclusive, foram citadas, pessoas muito próximas a ele, foi citada nesse relatório. E o que ocorreu? Parte desse relatório, desses documentos, desapareceram, que foram desviados, inclusive foi parar na imprensa, né, que teve todo aquele escândalo onde o mordomo foi apontado como desvio, né, desses documentos, e que foi até julgado, e depois o próprio Bento XVI acabou dando perdão, né, por ele ter roubado, por ele ter furtado aqueles documentos e publicado aqueles documentos, né? Mas, de qualquer forma, esse relatório parece que ele foi decisivo, né, porque ele queria saber quem é que estava do lado dele. Né, como é que ele podia, até que ponto ele podia confiar nas pessoas. E eu acho que essa atitude dele, esse desprendimento dele com relação ao cargo, ele deu um tapa de luva de pelica, não só em relação à Igreja Católica, não só em relação a todo o colégio, né, de cardeais, mas sobretudo, não com relação só à questão do país Vaticano, né, da forma que estava sendo conduzido, mas sobretudo, acho que em todas as nações. Ou seja, todas as pessoas, elas são passíveis, né, e elas só podem avançar quando elas acreditam naquele grupo que conduz aquele país, né? Então eu acho uma situação tão... Agora, fragmenta a Igreja Católica, obviamente, fragiliza a Igreja Católica. Tem muitos católicos, com a decisão do Papa, que deixam de ir à igreja, deixam de contribuir. Porque a fé fica abalada nesse momento, nesse caso, porque se as pessoas que estão ali justamente para defender todos os pré-requisitos morais e religiosos que envolvem uma doutrina, no caso da católica, são pessoas que fizeram voto de pobreza, são pessoas que estão ali justamente para colocar as diretrizes de tudo que nós, né, que os católicos acreditam. Se dentro desse contexto também existe corrupção, aonde não existe? Prioriza a fé, né? Porque a fé é algo que as pessoas, na verdade, elas acreditam, e muitos pagam um preço alto por acreditar naquilo. Então, a partir do momento que um chefe maior renuncia, é porque tem alguma coisa errada, né? E hoje se justifica que é em função da debilidade dele, né? Ou seja, mas existe uma tradição de pelo menos nos últimos 600 anos, 598 anos, de que o Papa só sai de lá quando efetivamente morre, quando vem a falecer, e aí sim é declarado. Então esse lapso temporal de 590, quase 600 anos, demonstra efetivamente que o mundo precisa ser repensado, né? Que as coisas têm que ser repensadas. Para você ter ideia, desde da Constituição da Igreja Católica, do Vaticano, né, que foi fundada por Pedro, até hoje, tivemos 22 renúncias, né, durante todo esse período. E a última que ocorreu foi há 598 anos atrás. Então, eu acho que tem um simbolismo nessa renúncia do Bento XVI extremamente forte, né? Eu acho que tem algo que obviamente talvez não esteja dentro da nossa compreensão. Mas é um momento de análise, mas é um momento de reflexão, e não é só o catolicismo, não. Eu estou dizendo em relação a todas as religiões. Inclusive ao cenário político mundial, né? Porque eu imagino que o tamanho da influência que o Vaticano tem, que o Papa tem no cenário político mundial, isso também fica enfraquecido nesse momento. Só para você ter uma ideia, o Vaticano, apesar de ser o menor país do mundo, é o país mais influente do mundo.
mundo, porque ele leva, assim, ele tem uma projeção mundial que outros países não têm. Ou seja, você tem, você não tem um consulado você tem um consulado em cada esquina, você tem uma embaixada em cada esquina de todos os países, não. Mas você tem uma igreja em cada esquina do catolicismo, né? Então você tem uma influência, ou seja, você lida diretamente com aquele que acredita na igreja. Então essa é a maior influência, né? É diferente de um consulado que representa uma nação, que representa um país, aonde a relação dele é uma relação política. Lá não, o Vaticano, a relação dele não é uma relação só política, mas sobretudo uma relação direta com aqueles que acreditam, né, com os católicos, né? Então eu acho que por isso que tem aí um simbolismo muito forte essa questão da renúncia do Bento XVI. Para a gente encerrar esse assunto, eu gostaria que você comentasse quais são os desafios deste novo Papa, que deve ser eleito, a gente ainda não sabe quando. Olha, é óbvio que eu não sou a melhor pessoa para falar a respeito do direito canônico, mas pelo que a gente estuda, pelo envolvimento que nós temos até com as Nações Unidas, que tem um trabalho importante, assim como o Vaticano tem, a ONU também tem um trabalho voluntário, um trabalho difundido no mundo inteiro, mas eu acredito que esse Papa, ele tem um desafio muito grande. Primeiro, colocar, ou seja, acabar com toda essa questão de pedofilia, né? Essas questões sexuais que ocorrem, né? Esses abusos sexuais que ocorrem no mundo inteiro, não encobrir absolutamente nada, que a transparência seja extremamente, que seja aberta para todo o catolicismo, para todos os católicos. Eu acho que primeiro desafio é esse, é abrir essa caixa de Pandora, né? Ou seja, mostrar efetivamente o que acontece e, obviamente, né, você ter um grupo forte a ponto de sanear todas as questões econômicas e financeiras do Vaticano. Esse eu acho que é o maior desafio. Por exemplo, teve aqui uma declaração que eu li essa semana, uma pessoa que era responsável pela licitação dos contratos feitos... Desculpe, pelos contratos feitos pelo Vaticano, foi declarado que ele fazia superfaturamento, né? Ou seja, então o que acontece? Não é só aqui, acolá, que ocorre o superfaturamento de obras, mas sobretudo no Vaticano também ocorria isso, declarado pela própria pessoa que cuidava da questão da licitação do Vaticano. Né? O ser humano, né? E é muito dinheiro envolvido, muito dinheiro envolvido. A gente está falando de séculos e séculos de riquezas acumuladas. O Banco do Vaticano é o banco mais rico do mundo, né? Então eu acho que o desafio desse novo Papa é exatamente isso, ou seja, trazer, né, ou seja, reformular o pensamento da igreja, né, que foi uma tentativa, apesar dele ser conservador, o Bento XVI era conservador, entretanto ele quis abrir em algumas coisas, mas precisa repensar essas ideias, né, antigas, né, de renovar um novo pensamento em relação à questão gay, à questão do casamento, à questão do uso de preservativo, tudo isso tem que ser repensado, eu acho, dentro da igreja. Então esse eu acho que é o desafio do novo Papa. Ok, vamos aguardar então, né? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto com certeza, porque ele ainda está um pouquinho longe da escolha, a gente não sabe quando vai ser feita exatamente. Bom, vamos mudar de assunto, a gente vai trazer o assunto aqui para o Brasil, e na verdade Brasil e Bolívia, né? Vamos falar do Corinthians, do que está acontecendo agora, porque o Corinthians justamente já formulou a defesa, né? Já mandou para o Conmebol a defesa essa semana, porque o clube está sendo obrigado a ficar aí com os portões fechados durante os jogos da Libertadores, não deixar a torcida entrar, a torcida essa que é tão importante. A gente percebeu nesse último jogo agora a diferença que isso fez. Tudo bem, não perdeu o jogo, conseguiu manter a vitória, né? Conseguiu garantir a vitória com apenas 4 torcedores lá dentro do estádio, mas essa foi a punição que o time recebeu neste momento. A senhora acredita que existe uma possibilidade de reverter uma decisão como essa? Olha, o que acontece com o Corinthians, na verdade, essa punição de fechar os portões e não deixar o torcedor participar, isso foi uma decisão da Confederação Sul-Americana de Futebol, que chama Conmebol, e foi uma decisão com um propósito, ou seja,
prevenir novas tragédias que possam ocorrer nos Jogos da Libertadores. Essa eu acho que é a primeira atitude que eles tomaram. Tá. Esse julgamento vai levar em torno de 60 dias. Né? Esse é uma punição que foi feita porque o Corinthians não responde pelo crime. Quem responde é quem efetivamente levou o sinalizador, né? Que é um sinalizador de navio, não é um sinalizador que você vende, que você compra em qualquer esquina, não é um artefato, né, que você compra em qualquer esquina. É, na verdade, um artefato de uso exclusivo para sinalizar em navios, em barcos e daí por diante. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, é inconcebível admitir que uma pessoa entre dentro de um estádio de futebol com um sinalizador como esse. Isso faz repensar também a própria segurança dentro dos estádios. E aí você tem duas coisas. Primeiro, você pune os torcedores, de uma forma geral. E segundo, você previne que novas tragédias não ocorram dentro dos estádios. Mas e, sobretudo, a questão da segurança. Justamente por conta do exemplo que tem que dar a todas as torcidas. E por conta da segurança, ou seja, no momento em que a pessoa ingressa, ela tem que ser revistada. Né? Tem essa questão da proibição. Tanto é verdade que a própria Bolívia, depois desse fato, já está se articulando para proibir, né, artefatos, fogos de artifício, sinalizadores e daí por diante, ingressar para dentro do estádio. Ou seja, fez com que repensasse, inclusive, uma lei que regula a atuação do torcedor dentro do estádio. Você sabe que nós já tivemos inúmeros problemas em relação a estádios no passado, né? Na década passada, o Ministério Público teve que intervir, teve que acabar com, inclusive, torcidas uniformizadas, né? Então isso já aconteceu. Então eu vejo essa questão da punição, óbvio, talvez seja exagerado, porque você pune toda uma nação. Toda uma nação, ou pelo menos aquelas pessoas que são corintianas, né? A nação corintiana. A nação corintiana, né? Então você pune. É óbvio que às vezes é exagerado. Eu acho que tem que haver uma fiscalização maior, tem que tomar cuidado. É a mesma coisa, ou seja, não dá para você punir dessa forma, ou seja, todo mundo. Então, todos foram punidos, sem falar do prejuízo que o time está sofrendo e sobretudo, eu acho que o Brasil é um país de futebol, é um país que as pessoas vibram com o futebol, né? Então, uma punição dessa é quase uma pena de morte para eles. Mas, ao mesmo tempo, fica a questão do exemplo, né? Não sei, de repente, se pode ser considerado como um certo exagero, porque outras torcidas também utilizam fogos de artifício dentro do estádio. Então, é uma situação muito perigosa para quem está soltando e para quem está ao lado. É o exemplo que você... É o exemplo que você dá para todas. Tem um aluno bagunceiro dentro da sala, ele vai lá, faz bagunça, a classe inteira ganha 0. Isso acontecia muito quando estava na escola. A gente se sente muito injustiçado quando está dentro de uma situação dessa, mas ao mesmo tempo fica de exemplo. Na próxima, o bagunceiro não vai mais bagunçar. O que ocorre também, até por conta dessa liminar que foi concedida pela Justiça, onde 4 torcedores ingressaram, né, e que o Corinthians tem receio, tentou até persuadi-los de não ingressar dentro do estádio, foi conversado tal, e disse, melhor vocês não entrarem. A Conmebol também disse, eu também acho que vocês não devem entrar porque vai prejudicar num julgamento. Eu não acredito que haja prejuízo num julgamento, mesmo porque isso foi uma ação isolada, né, de 4 torcedores. É óbvio que pode ser São Paulino, pode ser palmeirense, pode ser qualquer um, né? Até para poder prejudicar o Corinthians. Mas isso, o receio dele é que, o receio dos advogados do Corinthians e da direção, dos dirigentes do Corinthians, é que outras pessoas, outros torcedores ingressem com uma medida, com uma liminar, e que no próximo jogo possam estar lá assistindo o jogo. Então, essa é a preocupação, né? Porque você sabe, né? 4 pessoas conseguiram. É óbvio, seguindo uma orientação, todos aqueles que se sentirem lesados e que eventualmente o direito de ir e vir, entrar num estádio de futebol, né? Ele entra na justiça e o juiz vai conceder o direito a ele, porque ele comprou o bilhete, comprou a entrada e tem todo o direito de assistir o jogo de futebol. Isso quer dizer, então, que as leis do Conmebol não sobrepõem as leis brasileiras nesse sentido? De forma alguma, muito pelo contrário. Na verdade, é o direito civil que a pessoa dê. Aliás, está contemplado na Constituição, no seu artigo 5º. Mas isso abriu um precedente absurdo, então, para todos os outros jogos, né?
Para todos, sim, porque eles têm, parece que antes do julgamento tem mais 3 jogos. Então, na verdade, o Corinthians teria que jogar mais 3 vezes com os portões fechados. Consequentemente, o que isso pode representar? Pode representar que outras pessoas acabem ingressando com uma medida judicial. Por quê? Porque, na verdade, a Conmebol é uma confederação sul-americana que tem o seu regulamento em relação à questão do regulamento de como é que como é que o campeonato vai se desenvolver, vai se desenrolar. Mas eles não têm uma gestão sobre a questão dos direitos civis das pessoas, que está contemplada na Constituição. Isso é o artigo 5º, né, do direito de ir e vir, né, e não ser barrado. Tanto é que a polícia que cumpriu aquela ordem judicial. Por quê? Porque o Corinthians nada podia fazer, a Conmebol nada podia fazer. Isso foi uma ordem judicial. Então, se eventualmente o policial não cumpre aquela ordem judicial, o que ocorre? Né? Desobediência a uma determinação de um juiz. Né? E é passível até de prisão se eventualmente descumprir aquela ordem judicial. Então nada podiam fazer. Agora, o receio deles é o desdobramento no julgamento deste caso na Conmebol. Entendeu? Essa é a preocupação maior do Corinthians. Mas eu acredito que não. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver e o Conmebol vai entender que isso é uma ação individual, independente, sobretudo cumprindo as regras e a legislação brasileira. Vamos ficar atentos então, para ver qual vai ser a decisão do Conmebol nesse sentido e também para ver os desdobramentos aí do caso, justamente do lançamento do sinalizador aí, né? Que a Bolívia parece que não está ligando muito para a confissão que aconteceu aqui no Brasil. Não, nem um pouco. Aliás, isso na segunda-feira a gente já tinha adiantado isso, ou seja, não sei se vai aceitar a confissão, porque dá uma impressão de que efetivamente isso foi armado. Como é que o garoto foi daqui para lá, como é que ele estava com o sinalizador, ou seja, vários questionamentos. E a delegada não aceitou o depoimento do garoto. Ela tá nem para ele, não. Vamos ver o que vai acontecer. Doutor Eduardo, então, obrigada. Eu que agradeço. Um ótimo fim de semana para você. Para você também, até segunda. Mais uma semana com você. Tá ótimo. Beijão nele, viu? Obrigada, vou deixar o docinho. Obrigado. Segunda a gente se encontra Tchau, aqui. até segunda. Obrigada, até.